Hare Krishna. Hare Krishna. Segunda-feira, pós-festival. Agora a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 8. O autor recebe ordens das autoridades de Krishna e do Guru. Continuando o verso 10. A tradução, então, vamos direto para a tradução, significado, e vamos seguindo adiante. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu pensou que, se as pessoas não o aceitassem, estariam todas arruinadas. Assim, o misericordioso Senhor aceitou a ordem de sannyasa. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Srimad Bhagavatam, 12º canto, capítulo 3º, verso 51, diz que Kirtanad eva Krishnasya Mukta Sangha Param Vraje. Quem simplesmente canta o mantra Hare Krishna ou o nome do Senhor Krishna, liberta-se e volta ao lar, volta ao Supremo. Deve-se atingir esta consciência de Krishna por meio da misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ninguém pode atingir a plenitude em consciência de Krishna a não ser que aceite Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados como o único meio para o sucesso. Devido a estas considerações, é que o Senhor Chaitanya aceitou o sannyasa, pois assim as pessoas prestar-lhe-iam respeito e muito rapidamente chegariam à plataforma de consciência de Krishna. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, inaugurou o movimento para a consciência de Krishna, sem sua misericórdia, ninguém pode elevar-se à plataforma transcendental de consciência de Krishna. Nós escutamos muitas vezes instruções a respeito da vida de Brahmachari, a respeito da vida de Grihasta, se fala muito, porque são as ordens mais numerosas em termos de seguidores. Tem poucos brahmacharis, mas tem muitos grihastas, então se fala disso. Mas mesmo sendo poucos brahmacharis, o número ainda é muito maior do que o número de sannyasis. Então se fala muito pouco a respeito dos deveres dos sannyasis, das obrigações dos sannyasis. Mas aqui, então, o próprio Senhor Chaitanya vindo a este mundo e tendo aceito a ordem de sannyasa, apresentou-se como o sannyasa ideal. E aqui esse tema de hoje, desse verso 10 do capítulo 8, vai descrever exatamente a obrigação do sannyasa. A obrigação do sannyasa é apresentar a consciência de Krishna para as pessoas em geral. Fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a consciência de Krishna e adotá-la em sua própria vida, modificando assim o seu rumo. E de um modo geral, todas as pessoas estão caminhando para a morte, porque elas são seguidoras dos seus sentidos, e os sentidos são uma rede de caminhos que nos conduzem para a morte. Então, normalmente as pessoas estão caminhando para a morte. Elas até sabem disso. Interessante, todo mundo sabe que vai morrer. Mas quando é muito jovem, quem sabe que vai morrer, vai dizer então, desfrutem agora, porque amanhã morreremos. E então, com esse pensamento, eles desfrutam, sabendo que vão morrer no futuro, mas eles buscam o gozo dos sentidos. Aí o que acontece é que o corpo morre, mas a alma não morre. A alma fica cheia de bagagem negativa de karma por causa por causa do desfrute intenso que ela teve, e quando ela chega na hora da morte, mesmo quando a morte chega, ela tem uma bagagem enorme com a qual ela não pode se libertar para ir para o mundo espiritual. Ela tem que voltar a nascer
nesse mundo e outra vez lutar por sobrevivência, por afetividade, por autoestima, passar todo tipo de crise decorrente dessas três coisas, né? Então, assim, o Senhor Chaitanya aqui está vendo e refletindo sobre sua própria posição e pensando: se a sociedade é organizada de tal forma que os sannyasis ocupam o ponto de mais consideração, a posição de mais consideração em termos de ashrama. Em termos de varna, temos os brahmanas que ocupam a maior posição de respeito e consideração na sociedade. Então, Brahmana, ele já havia nascido como Brahmana, de pais Brahmanas, até praticava as atividades de Brahmanas, porque ele era um Pandita. Chaitanya Mahaprabhu era um Pandita, mesmo sendo muito garoto. Ele ensinava as pessoas o sânscrito, a gramática sânscrita, e ensinava de uma maneira inédita. Ensinava a gramática sânscrita através dos nomes de Krishna. Então, assim, Chaitanya, a essa altura, aqui, reflete: se eu não entrar na ordem de sannyasa, eu não vou ser devidamente escutado pelas pessoas a quem eu quero apresentar a consciência de Krishna. Elas vão continuar escutando os sannyasis mayavadis, que estava na moda, a filosofia mayavada estava na moda, se alastrando com o poder dos sannyasis. Eles faziam congressos, se encontravam em Benares ou em Navadvipa e depois se afastavam, viajavam, pregavam, depois outra vez se reuniam em Benares ou em Navadvipa, discutiam diferentes temas, se iluminavam uns aos outros e saíam de novo pregando a filosofia impersonalista. Neti. Neti é a filosofia negacionista. Nada, que tudo nesse mundo é Maya. Então, nada nesse mundo é transcendental, espiritual. Essa é a filosofia apresentada pelos sannyasis mayavadis. Então, Chaitanya Mahaprabhu pensou: dentro da sociedade eu vou ter que assumir uma posição. E a posição que eu devo assumir é a posição que corresponde àquela onde as pessoas sejam mais respeitadas e escutadas. Porque o que eu tenho para dizer é fundamental para desviar o caminho das pessoas para a morte. Então, assim como 3 vezes por dia nós refletimos sobre o significado da canção Sharira Vidya Jal, e tomamos consciência de que estamos comendo Krishna Prasada e que Krishna Prasada pode nos ajudar a controlar os sentidos e controlar a língua, que é o mais voraz e difícil, sentido mais voraz e mais difícil de ser controlado. Da mesma forma, o Sr. Chaitanya meditava sobre como posso ajudar os outros. E essa é a posição do sannyasi. O sannyasi é um servo, na verdade, embora eles tenham todo o respeito, consideração das pessoas, embora as pessoas até prestam reverência, colocam a cabeça no chão quando o sannyasi passa, ou quando o sannyasi chega, ou quando ela vê o sannyasi pela primeira vez, isso é tradição. E ainda assim, com toda essa consideração, o mais importante é que as pessoas escutam os sannyasis e sabem que eles têm bagagem para dar o conhecimento. Então, Chaitanya disse: eu preciso estar protegido por esta ordem social. E aí, aqui é o tema que está sendo falado agora, né? E Prabhupada cita o 12º canto do Bhagavatam. É raro. Assim como o Prabhupada cita o verso 15 do capítulo 15, mais que todo e qualquer outro verso das Escrituras, é muito raro o Prabhupada citar o 12º canto. Mas aqui ele está dizendo: o Srimad Bhagavatam, 12º canto, 3º capítulo, verso 51,
diz que Kirtana eva Krishnasya Mukta Sangha Parambraja. Quem simplesmente canta o Mahamantra ou o nome do Senhor, liberta-se e volta ao lar, volta ao Supremo. Basta começar a cantar. Então, basta começar a cantar, a pessoa abre um caminho. Pode ser que ela não chegue no portal da morte com a bagagem diminuída demais das suas atividades passadas, atividades prévias, mas ela chega com o registro no seu currículo de que já cantei Hare Krishna, já cantei o Mahamantra, já escutei o Mahamantra, já pratiquei serviço devocional. Então, Yamaraj vai colocar na balança lá e vai dizer que destino ela deve tomar na próxima vida. E será sempre benéfico. Arjuna se preocupa por isso. Bhagavad Gita ele vai perguntar a Krishna: o que acontece com o yogi que não completa o ciclo da sua yoga? Aí Krishna responde, que se for praticando por muito tempo, se for praticando por pouco tempo, ele vai para os planetas celestiais. E aí curte lá nos planetas celestiais, a vida boa dos planetas celestiais. E depois ele vem. Agora, se for praticando yoga por muito tempo, então ele já nem vai para os planetas celestiais, ele já tem uma posição superior à posição dos planetas celestiais. Ele nasce já por aqui, em famílias abastadas intelectualmente e que possam dar a ele a educação apropriada para ele trilhar o caminho de volta ao lar mais rapidamente, porque quando se chega nos planetas celestiais, fica lá muito tempo. A gente fica lá muito tempo, porque é muito bom, Tudo bacana, tudo fácil, muito mais fácil. Então a gente se apega e vai ficando. Bom, então esse foi o verso número 10. Vamos ver o verso número 11. Caso alguém ofereça reverências ao Senhor Chaitanya, mesmo que apenas o aceite como sannyasi comum, seus sofrimentos materiais diminuirão e ele finalmente obterá liberação. Então esse é o verso. Vamos ver o significado. Krishna é tão misericordioso que sempre pensa em como libertar as almas condicionadas da plataforma material. É por esta razão que Krishna encarna, como se indica nitidamente no Bhagavad Gita 4.7. Yada yada hidharmasya glanir-bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Sempre e onde quer que haja um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e um aumento predominante da irreligião, nessa altura eu próprio desço. Krishna sempre protege as entidades vivas de muitas maneiras. Ele próprio vem, envia os seus devotos íntimos e deixa atrás de si Shastras como o Bhagavad Gita. Por quê? Para que as pessoas possam aproveitar-se da bênção e libertar-se das garras de Maya. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou sannyasa, de modo que mesmo um tolo que o aceitasse como um sannyasi comum pudesse prestar-lhe respeitos e, com isto, merecer a diminuição de seus sofrimentos materiais e, enfim, libertar-se das garras materiais. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati chama a atenção para o fato de que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada de Sri Radha e Krishna. Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Narayana. Portanto, como certos tolos achavam que Chaitanya Mahaprabhu era um ser humano comum e assim o tratavam desrespeitosamente, o Senhor misericordioso, a fim de salvar esses ofensores, aceitou o sannyasa, de modo que eles pudessem oferecer-lhe reverências,
aceitando-o como um sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou o sannyasa para outorgar sua grande misericórdia às pessoas em geral, que eram incapazes de apreciá-lo como Radha e Krishna em pessoa. Vamos continuar aqui, que está no tema ainda, tá bom? Tem alguns minutos. Quem não mostra respeito a este Senhor misericordioso, Chaitanya Mahaprabhu, não o adora, deve ser considerado um demônio, mesmo que seja muito enaltecido na sociedade humana. Aqui é bem confidencial, ainda bem que são 5:30 da manhã, tem pouca gente acordado por aqui para a gente falar isso, porque aqui um devoto novo, inexperiente, ainda karmista adhikari, que não tem muita facilidade de empatia com os outros, ainda não estudou comunicação não violenta e ainda está mais apegado ao processo do que à inter-relação com os outros, pode pensar isso e dizer, o próprio Chaitanya Charitamrita diz, então é isso mesmo, você é um demônio mesmo. Não é o caso, né? Nós não precisamos fazer isso. Então, aqui temos essa situação. Vamos ver como o Prabhupada explica isso. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj diz o seguinte: ó entidades vivas, dedicai-vos simplesmente à consciência de Krishna. Esta é a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya pregou este culto, ensinando a filosofia da consciência de Krishna em seus 8 versos, o Sikshastaka, e disse que Iha Haiti Sarvasiddhi Haibe Tomara. Quem cantar o Mahamantra Hare Krishna obterá toda a perfeição na vida. Portanto, aquele que não lhe mostra respeito ou não é capaz de apreciar sua misericórdia, a despeito de todos esses gestos misericordiosos, é ainda um asura. Aí Prabhupada usa a expressão, pelo menos, pouco menos conhecida, asura, né? Prabhupada coloca, é um asura. Ao contrário, ou contrário ao serviço devocional fidedigno ao Senhor Vishnu. E ele define, então, o que é um asura. Com esse aposto aqui, ele vai definir o que é um asura. Um asura é, então, aquele que é antagônico ao serviço devocional. Mesmo que seja enaltecido na sociedade humana, mesmo que seja uma pessoa bem posicionada na sociedade humana, como Kamsa. Kamsa era o asura típico, né? Asura refere-se àquele que é contra o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Vishnu. Observe-se que, a menos que se adore a Sri Chaitanya Mahaprabhu, é inútil tornar-se um devoto de Krishna. E a menos que se adore a Krishna, é também inútil tornar-se um devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Compreende-se que semelhante espécie de serviço devocional é produto de Kali Yuga. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur observa a este respeito que os smartas ateístas ou adoradores das 5 classes de semideuses adoram o Senhor Vishnu em troca de um pouco de prazer no sucesso material, mas não têm respeito por Sri Chaitanya Mahaprabhu, julgando uma das entidades vivas comuns. Eles discriminam entre Gaura Sundara e Sri Krishna. Tal compreensão é também demoníaca e é contrária à conclusão dos acharyas. Em outras palavras, é um produto de Kali Yuga. Bom, aqui Prabhupada fala em que a tal compreensão é também demoníaca. É um pouco diferente de dizer, você é um demônio, né? Então, a pessoa, ao invés de ser julgada, ela é corrigida apontando o erro da sua consciência. Isso é como a comunicação pode ocorrer
da forma mais empática, mais respeitosa possível. Ao invés de julgar a pessoa, seu sem vergonha, seu safado e outros palavrões, a pessoa vai dizer, esse seu comportamento não é adequado, esse seu comportamento é de um sem vergonha. Mude antes que eu lhe chame de sem vergonha. Né? Então, assim, a pessoa é alertada para o nível de consciência, como o Prabhupada está fazendo aqui, não é? Está dizendo, né? O Prabhupada diz assim, tal compreensão é também demoníaca e é contrária à conclusão dos acharyas. Menos mal, isso é para a gente se educar e não sair por aí praticando a ofensa jana aparada, sair ofendendo as pessoas. A gente fala muito de Vaishnava parada, isso é um pouco da nossa tendência sectária. A gente fala da nossa, assim, de Vaishnava parada porque somos Vaishnavas, nos identificamos, então não devemos cometer ofensa aos Vaishnavas. Mas o Néctar da Devoção também fala de Jana aparada. E Jana são as pessoas em geral, não é, professora? Mitra Vinda é professora do Néctar da Devoção há muitos anos já. Maharaj Yamunacharya é o campeão, o professor mais antigo, né? Que dá Néctar da Instrução, mas Mitra Vinda dá o Néctar da Devoção também. E lá se fala de Jana aparada, ofensa às pessoas. Então, não temos direito de ofender. Claro que os Vaishnavas estão ocupados no serviço a Krishna. Então, ofender uma pessoa assim ainda é mais grave. Porém, as pessoas, em geral, devem ser respeitadas. Isso é a nossa filosofia. Né? Bom, então, a conclusão, o verso seguinte vem com a conclusão. Portanto, digo novamente, erguendo meus braços, ó companheiros seres humanos, por favor, adorai Sri Chaitanya e Nityananda sem argumentos falsos. Significado. Para saber quem executa Krishna Bhakti, mas não entende Sri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda, por saber que quem executa Krishna Bhakti, mas não entende Sri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda, simplesmente perderá seu tempo. O autor Krishnadas Kaviraj Goswami solicita a todos que adotem a adoração a Sri Chaitanya e Nityananda Prabhu e ao Panchatattva. Ele garante a todos que qualquer pessoa que faça isto terá êxito na consciência de Krishna. Existem pessoas que não aceitam Chaitanya, mas aceitam Krishna. E aqui, agora, o autor, Krishnadas Kaviraj, está exaltando a adoração ao Senhor Chaitanya e ao Senhor Nityananda, dizendo, reconheçam de uma vez por todas que o Senhor Chaitanya é Krishna, que Nityananda é Balarama. Reconheçam isso de uma vez por todas e adorem-nos. Então, isso aqui, Krishnadas Kaviraj, já bem velhinho, com 90 anos, vai dizer, portanto, digo novamente, erguendo meus braços, ó companheiros, seres humanos, por favor, adorai Sri Chaitanya e Nityananda sem argumentos falsos. Aí vem o verso 14, que já traz outro tema, nós vamos parar um pouquinho antes. Tem pergunta aí? Não, em relação o que significa praticar muito tempo e pouco tempo, considerando o tempo em si e aspectos como a qualidade do serviço e a sinceridade em praticar? O tempo é significativo e Arjuna pergunta porque se pressupõe que ao praticar, uma pessoa sincera e dedicada vai procurar aprimorar o seu serviço. Então já está implícito, o tempo vem agora como proeminente, porque já está implícito que uma pessoa pratica por muito tempo, muito bem praticado, ou porque o tempo não lhe foi favorável, ela pratica muito bem, porém em pouco tempo. Então é só isso mesmo. Sempre deve se praticar procurando aprimorar o serviço devocional. Agora sim, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.